Agora 7h44. E a informação que você ouviu aqui do IBGE, do nosso censo, a população brasileira não é tão grande quanto se estimava. É de 203 milhões, 204 por aí, não 212 como a gente falava. Mas o número de habitantes por estado também mudou. Como o número de deputados federais é proporcional à população, tem estado que aumentou a população. Tem estado como o Rio de Janeiro que diminuiu. Bom, e aí como é que se acerta isso? Quem está aqui conosco é o deputado Rafael Pezente, deputado federal pelo MDB de Santa Catarina. Deputado, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Heródoto, eu estou muito satisfeito de conversar com uma lenda do jornalismo. Eu sou jornalista e estudava você na faculdade, viu? Tá bom, mas não me queira mal por isso, né, deputado? É uma satisfação conversar, de verdade. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Nova Brasil, espectadores também, a gente está na internet, né? Tá, muito obrigado. Deputado, então, para poder acertar essa questão, alguns estados perderiam vagas da Câmara dos Deputados, outros ganhariam. Isso tem que ser feito através de um projeto para ser aprovado na própria Câmara ou já está previsto na Constituição? Olha, Heródoto, a atualização das bancadas está prevista na Constituição, mas a Constituição mesmo diz que ela tem que ser feita por meio de lei complementar. E é por isso que eu apresentei um projeto para haver um recálculo entre as bancadas. Essa atualização, ela não acontece desde 1993. De lá para cá, houve muita alteração no número de habitantes dos estados. Santa Catarina, por exemplo, que é o estado que eu represento, aumentou muito a sua população. Nós teríamos direito a 4 cadeiras a mais. Hoje nós temos 16 deputados, nós temos direito a 20. O Maranhão, por exemplo, tem mais deputados do que Santa Catarina, com uma população menor. E é por isso que eu apresentei esse projeto de lei complementar para a gente fazer simplesmente justiça. Agora, deputado, há outros estados da Federação Brasileira que poderiam também ganhar cadeiras porque tiveram a população aumentada, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul? Não, o Rio Grande do Sul perderia cadeiras, apesar de a população aumentar, aumentou num número menor, num índice menor, né, num degrau menor do que outros estados da federação, como, por exemplo, o Pará. O Pará também pode aumentar em 4 cadeiras a sua bancada. O Rio de Janeiro perderia. Outros estados ganhariam, Mato Grosso, Minas Gerais. Então nós temos 7 estados que ganharão cadeiras e 7 estados que perderão parlamentares. É importante que se diga também que essa a proposição, ela não traz 1 centavo a mais de gastos para os cofres públicos, porque a gente não quer aumentar o número total de parlamentares. Algumas pessoas têm me questionado, né, a respeito disso, e eu digo que 513 já é um número bom, né? Se tivesse que mexer no número total de parlamentares, que fosse para menos. Mas como não é possível, a Constituição prevê 513 deputados federais, então que esses 513 sejam melhor distribuídos entre as unidades da federação. E o meu projeto também, ele prevê uma atualização automática sempre que for feito um novo censo demográfico, para a gente não ter que entrar nessa queda de braço, nessa briga política toda vez para fazer justiça com o número de parlamentares que representam os estados da federação. Deputado, o seu projeto está onde? Em que comissão? Olha, eu apresentei o projeto logo antes do recesso parlamentar, quando a gente vivia na Câmara dos Deputados um turbilhão com as pautas econômicas do governo sendo apreciadas. Era a reforma tributária, voto qualificado do CARF, o novo arcabouço fiscal, e por conta disso a gente não teve condições ainda de conversar com o presidente da Casa, Arthur Lira, para despachar esse projeto, distribuir para as comissões temáticas, as comissões de mérito. Isso vai acontecer agora no início do segundo semestre. Nessa semana nós já temos uma reunião com a bancada de Santa Catarina e aí a gente vai começar a estipular a nossa estratégia. Conversaremos também com deputados de estados que ganharão cadeiras para a gente tirar dos estados e levar para os partidos políticos essa nossa ideia, né, e ganhar apoio para a gente conseguir viabilidade para aprovação. Deputado, e o estado de São Paulo, como ficaria nessa distribuição? O estado de São Paulo ele já está no teto, porque a Constituição diz que nenhum estado pode ter mais de 70 deputados federais. São Paulo já tem 70. Ele teria direito a mais parlamentares se a regra da proporcionalidade fosse válida para todas as unidades da federação. Mas 70 é o número limite. E também nenhum estado pode ter menos de 8 deputados federais. Então estados menores, como Roraima, como Amapá, como Sergipe,
próprio Distrito Federal, né, não perderão cadeiras, mesmo que eles não tivessem direito, pela regra da proporcionalidade, a 8 representantes. Então, 8 é o mínimo, 70 é o máximo, e é isso a gente ainda prevê no nosso projeto de lei complementar. Deputado, você tem esperança que isso já valha para a próxima eleição daqui a 3 anos para deputado federal? Minha proposição trata disso. Para a próxima eleição, a gente gostaria que esse número já estivesse atualizado, e eu tenho, Heródoto e ouvintes, muita esperança de que a gente vai conseguir a aprovação, porque nos estados onde aumentaremos o número de cadeiras, somos hoje em 96 deputados federais. Nos estados onde não haverá mexida, como é o caso de São Paulo e outros estados, são 245 deputados que moram ali. Então, some isso, chegaremos a 341 votos. Só precisamos de 257 para aprovação. Temos, portanto, 84 deputados federais a mais do que o número necessário para aprovarmos essa lei complementar. Perfeito. Deputado Rafael Penzetti, muito obrigado aqui pela gentileza por atender a Nova Brasil. Eu aqui agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar contigo e com tantos ouvintes ao mesmo tempo. Estamos sempre à disposição, fazendo o possível para dar orgulho àqueles que nos colocaram aqui em Brasília. Muito obrigado. Deputado Rafael Penzetti, deputado federal do MDB. Está aí, portanto, então, acho que ficou claro, simples, didático, para a gente poder entender. É proporcional ao número de habitantes. Estado que aumentou o número de habitantes podem ter mais deputados federais. Estados que perderam, ele citou o Rio de Janeiro, teriam menos deputados. E, logicamente, quem perder vai ser contra, né? Então vai ser uma briga política, porque o país é aberto, democrático, então é para brigar mesmo lá na Câmara dos Deputados, para saber se isso vai ser novamente recompensado ou não. Nós vamos acompanhar.